Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa mais uma aula de autodefesa psíquica. E hoje nós vamos falar dos tipos de mediunidade. Então vou te apresentar 5 tipos nessa aula e na próxima aula mais 5 tipos, ok? Então, se for relevante para você, já clique e compartilhe aí com a turma que você gosta. E vamos direto para a nossa aula para entender melhor como isso funciona, beleza? Vou compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, o primeiro tipo de mediunidade que vocês precisam entender é um chamado efeito físico. Isso se usou muito na década de 60, 70, até 80, meados de 90, na verdade. Teve muito desse tipo de trabalho, né? Desde quando tiveram os primeiros desenvolvimentos ali com o início do espiritismo, né? Com a parte do efeito físico, para provar que existia uma vida após a morte, né? E como isso funcionava? Olha lá. São manifestação dos médiums com capacidade de produzir fenômenos e materiais como com o ectoplasma. Eu tirei umas fotos aqui para vocês entenderem como funciona. É o seguinte: primeiro, precisa deixar bem claro que todos somos médiums, tá? Todos nós temos essa capacidade. Umas mais desenvolvidas e outras menos, mas todos nós somos, ok? Então, o efeito físico é muito comum você doar o seu ectoplasma e aí você ajuda a fazer esse efeito físico. Então, por exemplo, tem casas que tem batida, barulhos, coisas que acontecem e acha que é o fantasma, mas na verdade é o espírito, né? E ele só faz isso se tiver o ectoplasma de um médium de efeito físico, que a gente chamava. Médium de efeito físico, que eles doam. Então eu quero te mostrar essa foto aqui para vocês entenderem. Olha que interessante na época do Chico Xavier, aqui é um espírito que se materializou, tá bom? Aqui do lado direito desse rapaz aqui, ó, vou mostrar aqui com o mouse, ó, ele doa o ectoplasma que sai pela boca, né? Como se fosse um fluido. Aqui é uma outra foto, então a câmera tinha que ser toda escura para que se pudesse materializar, né? E aí aqui o espírito materializado, tá vendo aqui? O pessoal filmando, tirando foto. Aqui o Chico do lado, né? Aqui esse negócio branco que sai da boca da pessoa é o ectoplasma. O médium estava parado assim e o ectoplasma estava fluindo da parte do corpo, né? Então sai pelo nariz, pelos ouvidos e pela boca. Gente, que coisa horrorosa. Não, não é coisa horrorosa. Isso aí acontecia e era provado cientificamente que havia uma materialização de um espírito que já morreu, ok? Então foram feitos vários testes, você viu como ali o pessoal fotografando, filmando, e hoje não precisa mais, porque na verdade não tem que provar algo que as pessoas já sabem que existe um espírito lá. Você pode não acreditar, é um problema seu, né? Eles não têm mais tempo para querer explicar para vocês o óbvio. Então, lógico, se você está nesse conteúdo, porque você acredita, beleza? Então vamos lá. Se você conhece ou já teve na sua casa aí um barulho, algo que você viu, talvez você seja um médium de efeito físico, então comenta aqui pra gente saber, tá bom? O segundo tipo é muito interessante, são os sensitivos, né? O que são sensitivos? Sabe quando você entra num ambiente e aí você sente uma energia estranha, uma coisa esquisita, uma entidade, tem algo que não está casando? Você está usando a sua sensibilidade. Na verdade, você está usando um chakra, a gente chama o chakra do plexo, que está ali lendo esse ambiente, ok? Então, quando você entra no lugar, por isso que você fala, é o chakra da empatia. Esse lugar não está muito legal, tem alguma coisa estranha. Às vezes pode ser espíritos, como também pode ser energia da forma de pensamento das pessoas. Eu já expliquei isso numa outra aula, ok? E o terceiro tipo é um tipo muito conhecido, que é audientes ou clareaudientes, tá? São os médios que conseguem ouvir tanto fisicamente quanto internamente, como se uma vozinha falasse com você, né? Então esses médios, eles ouvem o que a espiritualidade tem para falar. E é muito interessante porque é aquela voz que a gente acha que é o nosso subconsciente, a nossa intuição. Às vezes é uma mediunidade, né? Muito comum a pessoa ter um apito no ouvido, ela está desenvolvendo a mediunidade dela, ela começa a ter um apito que está mudando ali as frequências para ela começar a escutar alguma coisa da espiritualidade, né? Então isso é muito interessante, porque é uma mediunidade mais comum do que a gente imagina,
né? É como se alguém viesse, soprasse, falasse alguma coisa, mas não tem nada a ver, se é do lado esquerdo, do lado direito, enfim. É como você entende, como você escuta, tá? Tinha médiums que conseguiam escutar mesmo, como se tivesse um ruído aqui. Mas tem gente, a maioria dos médiums hoje escuta como se estivesse dentro da sua cabeça, tá bom? O quarto tipo é um quarto tipo muito interessante, que é o de vidente. É os que veem, é os que olham, né, conseguem ver os espíritos, o clarividente, né? É, tem história muito engraçada, né? Do Chico também via muito espírito. O Divaldo Pereira Franco, ele é um médium que via espírito, não sabia quem estava morto, quem estava vivo. Quem já viu o filme do Divaldo, se eu não me engano, Divaldo Mensageiro do Amor, ou da Paz, eu não lembro, tem que ver. Mas lá mostra ele indo trabalhar no lugar onde as pessoas chegavam, ele não sabia quem era vivo, quem era morto, ele tinha que virar para a amiga dele e falar assim, se a pessoa fizesse assim, ele já entendia que a pessoa morreu, que não tinha ninguém lá. Então ele não conseguia diferenciar. Mas também existe a nossa mediunidade de ver com a mente. Quando você fecha os seus olhos, você enxerga como se estivesse vendo um filme. Também faz parte da mediunidade de vidência e de clarividência, tá? Isso também é muito comum, um tipo de evidência que você faz de você projetar o futuro, ter visões do futuro. No Theta Healing, quando a gente ensina, eu sou instrutor de Theta Healing, quando eu aprendo a ensinar as pessoas a se conectar com você mesmo, com o seu eu superior, com o Criador, eu ensino também você a fazer uma visão de futuro, né? Ah, só médium pode ver? Não, qualquer um que queira desenvolver e que ele está disposto. E para mim, a melhor forma hoje para você desenvolver a mediunidade, esse tipo de mediunidade intuitiva, é o Theta Healing, sem conexão com religião, com nada, mas te conectar mais com o Criador. É muito interessante, né? E nesse caso, o quinto aqui é a psicofonia. O que é psicofonia? É aquela pessoa que incorpora, né, um espírito e através, não é incorporação, gente, não entra dentro de você, tá? Não existe isso, tá? Então, ele se aproxima, ele se conecta com os seus centros psíquicos energéticos e ele fala através de você. Existia 3 tipos de mediunidade que tem que ficar bem claro aqui para vocês entenderem: consciente, semiconsciente e inconsciente, tá? Quais são essas diferenças? Eu preciso que você entenda. O consciente 90% dos médiums hoje são conscientes, tanto na clarividência, na clareaudiência, como na psicofonia. Existia um grupo bem no comecinho do espiritismo, do kardecismo, né? Mas sim o espiritismo, que as pessoas elas dormiam e o espírito assumia as funções motoras dessa pessoa e ela, mas não entrava dentro, gente, tudo mental. E aí ela comunicava com as pessoas. Isso tanto acontecia com o Chico, né, quanto acontecia com outras pessoas. Então ela via, enxergava, ela dormia e acontecia o efeito da mediunidade. O semiconsciente é aquele que estava presente, via o corpo se mexer, mas ele não tinha ação, ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo, tá? E hoje praticamente não existe mais essa mediunidade, só a mediunidade consciente, né? A intuitiva a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Então, te vejo você numa próxima aula. Se você gostou, indica para as pessoas, curte, comenta, fala como é que é a sua experiência na parte mediúnica. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo, tá ok?